paz do Senhor Jesus, eu já trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Nós sabemos que não existe por acaso. Deus, ele sabe todas as coisas e sonda os corações. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, que diz: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Então, nesse texto em que Eliseu aumenta o azeite da viúva, nós sabemos que a viúva ela só tinha uma botija de azeite. E com a morte do seu marido, que era servo de Deus, veio os credores cobrar a dívida. E como ela não tinha como pagar aquela dívida, os credores queriam levar os filhos dela para serem servos, para que assim fosse paga a dívida. Mas aí ela, que tinha fé em Deus e sabia que se o marido dela era servo de Deus, que não iria acontecer o pior. Porque onde Deus está, existe milagres. Onde Deus está, existe maravilhas. Onde Deus está, existe um sobrenatural do céu. E Eliseu ali falando com ela, perguntou o que ela tinha em casa e ela disse que não tinha nada, só tinha uma botija de azeite. Então ali pelo poder do nosso Senhor, aquele azeite foi multiplicado e além dela pagar a dívida, ela ainda ficou com mais azeite para sobreviver. Veja o agir de Deus, o que Deus ele faz. Quando nós precisamos de algo, quando nós estamos ali aflitos, quando nós não sabemos o que fazer, Deus ele vem com o sobrenatural. A mulher estava precisando somente pagar a dívida, mas ela também não tinha nada em casa. Então Deus não deu só condições dela pagar a dívida, mas deu também condições para que ela sobrevivesse do resto daquele azeite que foi multiplicado pela glória e pelo poder do nosso Senhor. Veja o agir de Deus na vida daquela viúva. E Deus ele deixou esta palavra aqui na Bíblia para que a gente venha aumentar a nossa fé, para que a gente venha entender que Deus ele é Deus de milagres e que ele não vai dar só aquilo que a gente está necessitando, mas ele dá bem mais. Ele faz um sobrenatural, ele aumenta, ele multiplica, ele exalta, ele cuida dos seus filhos. Deus ele é Deus de promessas, Deus ele é Deus de perfeição, de maravilhas, de exaltação. Esse Deus não tem limite, ele é ilimitado. A sua glória, o seu poder é para sempre. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é fiel, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é grande em glória, ele pode fazer maravilhas. Muitas pessoas pensam que servir a Deus é estar chorando, é estar sofrendo. Não, Deus ele tem maravilhas para o seu povo. Se formos olhar a Bíblia, nós vemos que tem várias profecias, que tem várias promessas, que tem várias coisas boas. Então nós que somos servos fiéis a Deus, nós que somos servos que amamos o nosso Senhor Jesus em espírito e em verdade, que guarda a sua palavra, ou seja, pratica a sua palavra, nós iremos alcançar o melhor de Deus, porque assim está escrito na palavra de Deus. E sabe aquela bênção que você está esperando, você sendo servo fiel a Deus, não tenha dúvida que o que Deus ele vai te dar é bem maior do que aquilo que você está esperando. Os invejosos não vão entender a glória de Deus na tua vida. Os invejosos vão ficar sem entender, vai ficar pensando, ele não tinha nada, como ele conseguiu tudo isso? Ela não tinha nada, como ela conseguiu este milagre? Eles vão ver que Deus está com você. Eles vão entender que só pode ser um Deus todo-poderoso, Deus do impossível, Deus de milagres que pode fazer essas maravilhas na tua vida. Aquilo que você necessita, Deus ele vai dar muito mais. Deus ele vai fazer maior aquele milagre que você está necessitando. Por quê? Porque ele é Deus, porque ele é poderoso, porque ele presenteia os seus filhos, porque ele cuida. Veja aí a glória de Deus naquela viúva que estava desamparada, que não tinha nada, que não tinha como pagar a dívida e também não tinha nada em casa. Mas Deus ele multiplicou aquele azeite, fazendo com que ela sobrevivesse do resto. Mesmo depois de pagar a dívida, ela ainda tinha azeite para sobreviver. Iria vender e iria sobreviver daquele azeite.
Porque Deus é fiel, porque Deus ele cuida dos seus. Creia no poder de Deus, saiba que Deus ele faz aquilo que a gente não pensa. Às vezes pedimos algo, às vezes pensamos que vamos alcançar algo da parte de Deus, mas nós sendo servo fiel, Deus ele vai dar bem mais do que aquilo que nós estávamos esperando. E sabe aquela bênção que vem da parte de Deus, que os invejosos ficam mudos porque não conseguem nem falar, não conseguem nem ser falso, não conseguem nem ter falsidade, não conseguem falar e dizer, nossa, que maravilha, com a sua falsidade, não consegue falar, porque a inveja é tão grande que cala a boca dele e ele fica sem saber o que fazer, porque ele não entende, ele quer compreender aquilo que aconteceu na vida daquele servo fiel a Deus, ele não entende e a falsidade começa a fugir, porque ele não consegue nem abrir a boca dele para ser falso, ele se cala diante daquele milagre que Deus ele faz na vida daquele servo, do servo fiel a Deus. Deus ele é fiel e ele tem promessa para os seus filhos. Creia no poder de Deus, porque Deus ele é fiel, amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, amém?